Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? O tema da aula de hoje, pessoal, se chama Lei Processual Penal no Tempo. Então, dando sequência ao nosso estudo do Código de Processo Penal, ainda nos artigos iniciais, na aula de hoje nós vamos compreender e, é claro, memorizar quando e de que forma a lei processual penal ela vai ser aplicável no tempo. Então veja que em matéria de processo penal incide o princípio segundo o qual a lei processual penal, quando entra em vigor, ela já possui uma aplicabilidade imediata. Então vejam vocês que, como nós estamos tratando de uma lei processual penal, o que vai acontecer? Processo, ele é um instrumento, ele é um mecanismo, ele traz o procedimento para que se possa levar ao conhecimento do Estado o cometimento de determinada conduta que se amolda como uma infração penal. Ou seja, pratiquei um crime, pratiquei uma contravenção penal, de que forma o Estado, de que instrumento o Estado vai se utilizar para me processar e julgar? Garantindo o meu contraditório, ampla defesa, garantias constitucionais do processo penal. Então veja que esse é um instrumento, o nosso Código de Processo Penal, que muitas vezes, é alterado justamente com a finalidade de que se otimize esse mecanismo para levar ao conhecimento do Estado o cometimento de determinada infração penal e para que esse próprio Estado, consiga processar e julgar aqueles fatos. Então veja que quando há uma alteração processual penal, como nós estamos cuidando de mecanismos da mecânica e não do direito material propriamente dito, porque o crime já aconteceu, vejam que na matéria processual penal, a lei ela vai entrar em vigor e operar a alteração no momento em que ela está vigente. Então vejam vocês que eu estou com um processo em curso, nos moldes do Código de Processo Penal. E se de repente no curso do processo penal eu tenho uma alteração dentro desse código, essa alteração ela vai atingir o processo na fase em que ele se encontrar. Então vejam vocês que essa é a regra no nosso sistema. Então vejam, incide no processo penal o princípio da aplicabilidade imediata, no sentido de que a norma processual se aplica tão logo entre em vigor, sem prejuízo da validade dos atos já praticados anteriormente. Lógico, imaginem vocês se toda vez que nós tivéssemos uma alteração no Código de Processo Penal, todos os processos que estivessem em curso tivessem os atos anteriores invalidados. Jamais nós poderíamos, então, operar uma alteração no Código de Processo Penal. Então veja que não faz sentido nós invalidarmos os atos praticados antes da lei nova, justamente por quê? Porque, afinal de contas, no momento em que eles foram praticados, eles eram regidos por uma lei válida. Então veja que o Código de Processo Penal, a lei processual nova, quando ela entra em vigor, ela não tem o condão, ela não consegue invalidar os atos anteriores a ela que foram praticados, visto que esses, quando praticados, estavam regidos por uma lei processual válida, uma lei processual eficaz. Então veja que esse é o raciocínio do processo penal, ok? Então veja que eu coloquei para vocês aqui o princípio do tempo rege o ato. Pô, professora, você colocou latim, que chato, com certeza, mas isso aqui cai em prova, tá? Por isso que eu coloquei. Então, do princípio tempo rege ato, derivam dois efeitos. Os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos e as normas processuais
tem aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo, óbvio. Se eu tenho um processo em curso e veio uma lei processual nova e alterou o Código de Processo Penal, o processo ele vai continuar em curso, desta feita regido pelas novas alterações, ok? Então gravem, né? Lei processual penal possui aplicabilidade imediata. Então olha lá, artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então veja que quando a alteração, quando a lei processual penal nova, ela entra em vigor, até quando ela continua? Ela continua enquanto não vier outra que a revogue. Então veja que a lei processual, quando ela opera uma alteração na lei, no Código de Processo Penal, assim como a lei anterior que ela revogou, vai continuar vigendo até que uma nova lei venha e da mesma forma como essa a modifique, tá? Então leis processuais penais sempre permanecem em vigor até que outra a revogue, tá? Então olha lá, a revogação significa, portanto, a cessação da vigência formal da lei, ou seja, a norma processual penal deixa de integrar o ordenamento jurídico. Claro, então se eu tenho uma lei revogada por uma alteração processual recente, nova, essa lei revogada, ela perde sua vigência e, portanto, ela perde sua eficácia. Ou seja, ela não pode mais ser aplicada, tá? Então, olha lá. Quanto à sua abrangência, a revogação compreende a abrrogação, que é a revogação total. Então, suponhamos que nós temos um artigo, sei lá, artigo 30, com determinada previsão processual. Veio uma lei nova e revogou esse artigo 30, com uma previsão processual completamente diferente. Então, nós temos aí o quê? Uma revogação total, que é denominada abrrogação. Então, quando vocês lerem no enunciado da questão abrrogação, lembrem, revogação total. Pô, tirou totalmente aquela lei, né, em vigor. Ela não vai ser mais aplicada de nenhuma forma. Agora, muitas vezes eu tenho uma alteração que vai operar em cima de determinado artigo, mas ela não é total, ela é parcial. Então veja que veio uma lei nova sobre o artigo 30, no entanto, apenas uma disposição desse artigo 30, por exemplo, uma diligência, foi revogada. As demais disposições continuam em vigor. Então, nesse caso, nós dizemos o seguinte, olha, houve uma derrogação, ou seja, apenas naquilo que a lei nova expressamente revogou, aquilo vai deixar de ser aplicável. O restante do artigo 30, que com ela não se choca, vai permanecer em vigor. Então veja que isso é uma revogação parcial, que é denominada de derrogação. Então veja que falou derrogação, qual é a primeira ideia que vem na cabeça de vocês? Revogação parcial, tá? Falou abrrogação, revogação total. Lei processual penal, ela entra no momento da sua vigência e ela atinge o processo na fase em que ele se encontra, de modo que os atos anteriores praticados nesse processo e que foram regidos pela lei anterior, que agora está revogada, vão permanecer válidos. Porque quando foram praticados sob a égide da lei anterior, aquela lei anterior, que agora é revogada, era uma lei válida e, portanto, o ato jurídico praticado, o ato processual, ele foi um ato processual perfeito. Tudo bem, pessoal? Com relação ao artigo 2º, aplicação da lei processual penal no
tempo, era isso que nós tínhamos que aprender. Então não se esqueça da nomenclatura em latim, tá? Tempus regi actum, tempo rege o ato. Esse princípio, ele cai muito em provas com a descrição em latim. Tudo bem, meus queridos? Com relação à aplicação da lei processual penal no tempo, era isso que nós tínhamos para aprender no nosso curtíssimo encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo. Nossa professora aí, que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal. É isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila. Tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias. E durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.